Moçambique. Marcelo Caetano foi um notável presidente, foi um notável professor de Direito durante décadas. Aliás, ligado ao Estado Novo, foi um homem do regime e foi ministro das Colónias e ministro da Presidência. Em 1968, em setembro desse mesmo ano, eu tinha 14 anos na altura, foi eleito presidente do Conselho de Ministros, sucedendo assim a Salazar, que estava vivo, mas estava incapacitado. Salazar havia sido presidente do Conselho de Ministros durante 35 anos. Ele foi realmente o nosso primeiro-ministro de então, até o dia 25 de abril de 1974. Portanto, até o dia em que este país finalmente entrou num outro regime, num regime democrático. Estive à conversa com o terceiro filho do professor Marcelo Caetano, Miguel Caetano. Ele que viveu um verdadeiro dilema entre o exílio do pai e a democracia que tanto desejava, contrariando assim a opinião do próprio pai e que havia chegado. Esta conversa é uma das melhores conversas que eu tive na minha vida de apresentador de televisão e que passo agora a partilhar consigo. Espero que goste. Miguel Caetano, muito obrigado por me receber na sua casa. O senhor é o terceiro dos 4 filhos do professor Marcelo Caetano, presidente do Conselho de Ministros entre setembro de 1968 e 25 de abril de 1974. Esta é a primeira pergunta e sacramental. Onde é que o senhor estava no 25 de abril e como é que soube? Não, no 25 de abril, propriamente na noite, eu estava em casa a dormir. Sim. E telefonou-me um amigo. De madrugada? De madrugada, sei lá, madrugada mesmo, assim, já quase nasceu do dia, a dizer, vai ouvir o Rádio Clube. Eu fui ouvir o Rádio Clube e percebi que estávamos envolvidos num movimento que não era definido até ouvindo o Rádio Clube, mas que estava em movimento e passei a acompanhar e pronto. E estava à espera que isto acontecesse? Para dizer a verdade, não estava à espera que acontecesse naquela altura. Porque já havia existido uma tentativa, não é? A tentativa falhada das Caldas, um mês antes. Exatamente, foi falhada de uma maneira tal que deu a ideia que não havia nada organizado. E, além disso, não sei porquê nem como, a informação que o meu pai transmitia é que estava tudo tranquilo. E hoje eu leio as coisas e isso era dito pelo Silva Cunha, pela coisa e tal. Não, está tudo dominado. Portanto, não estava à espera que passado mais um mês ou coisa, que de repente aparecesse um movimento organizado e tivesse... O meu pai também não estava. E como não estava, acabou por ir para o Carmo e acabou por ter uma série de situações que, se estivesse à espera, provavelmente não teria acontecido assim. Como é que o senhor viveu esse dia nesta ambiguidade? Por um lado, tem o seu pai no Carmo e certamente que terá temido pela vida do seu pai, um pai que depois é exilado no Brasil, e por outro lado, um regime que se abre, tal como o senhor gostaria que tivesse acontecido antes. Ué. Como é que se vive, como é que se gera este tipo de emoções tão É muito complicado. A minha amiga Manuela Silva, não sei se sabe quem é, com quem eu tinha feito vários trabalhos e várias experiências de desenvolvimento comunitário e tal, escreveu-me... Na SEDES? Na SEDES, escreveu-me a dizer, calculo que estás neste momento a passar. Por um lado gostavas de estar aqui connosco, por outro lado estás a sofrer pelo teu pai. Era isso. E eu durante o mês não fui à SEDES, porque não queria estar a explicar e a conversar, etc. E portanto tive um mês parado a ver o que se passava. Naquele dia 25, o que aconteceu foi que os 4 filhos combinaram, reuniram-se, juntaram-se em casa do meu pai, que era na Duarte Lobo. E ficaram à espera, porque não havia grandes informações, nem coisa nenhuma. A certa altura, para o fim do dia, o meu pai ligou para casa e falou connosco. E disse a cada um aquilo que entendeu dizer. E a mim, então, pai, como é que... Uma coisa que te posso dizer é que isto passou-se com dignidade. E foi a frase. E depois estava na pontinha e pediu... Sim, porque ele sai do convento do Carmo, no Chaimite, para a pontinha. Para a pontinha.
e pediu se iam mandá-lo para a Madeira, se levávamos uma mala com as coisas necessárias, pronto. E o meu irmão João, o mais velho, e está bem, vou levar ao aeroporto e tal, mas até há uma história que eu já contei, que é um pouco anedótica, mas que o meu irmão João é arquiteto, mas era um atleta de várias especialidades em que tinha tido, entre elas o hipismo. De modo que conhecia imensos militares daquilo. E chega ao aeroporto. Até porque os militares, muitos deles estavam ligados à equitação e ao hipismo, não é? Exato, chega ao aeroporto com uma mala e vai para o caminho. Contratava que estava cheio de militares, mas ninguém perguntou nada. Até que veio um conhecido: estás boa e tal. E ele disse: olha, venho aqui entregar esta mala para o meu pai. Mas o teu pai está cá, mas coisa e tal. Deixa eu perguntar. Não, olha, vem jantar connosco que a gente já esclarece isso. De modo que isso, a levar a mala para o meu pai e tal, acabou com o meu irmão a jantar com o grupo de militares e tal. Depois entregou a mala, o meu pai foi para a Madeira. E depois da Madeira, mais tarde, para o Brasil. Para o Brasil. O seu pai é nomeado por vontade do Presidente da República de então, o Almirante Américo Tomás, portanto, como Presidente do Conselho de Ministros em setembro de 1968. E eu lembro-me, porque eu nessa altura tinha 14 anos, eu lembro-me que há aqui um rasgo de esperança neste país, na chamada Primavera Marcelista. Que ideia é que o seu pai tinha para este país? Aquilo que ele pensava fazer neste país poderia levar a uma democracia ou não exageremos? Bom, não exageremos que a democracia não era de facto a escolha dele. Aliás, isso está escrito nos manuais de direito constitucional, de modo que estar a dizer que ele tinha isso lá na algibeira. Ele nunca seria um democrata? Não. Ele poderia aceitar, ou aceitaria, o desenvolvimento de outras câmaras contra a Câmara Corporativa, por exemplo, para ele devia ter sido uma coisa muito mais ativa do que foi. Mas daí a passar à democracia, não vou dizer. Agora, que ele tinha, e isso vem já de trás, ele representa a ala liberal e a ala desenvolvimentista em Portugal, esses desde 55, 56, 57, se forem ver, os planos de fomento, que é de facto uma mais-valia grande, e nós temos uma taxa de crescimento económico naquele período superior a tudo o que tinha acontecido até aí, ele está por detrás, é ele que lança tudo. E não é ele que preconiza, anos antes, uma solução, como direi, federalista para o ultramar? Não, é nesse período, exatamente. Ele, quando, talvez 60, sim, era o Adriano Moreira. Era o ministro do ultramar. E o seu pai já havia sido ministro das colónias também. Das colónias em 40. Exatamente, muito antes. Muito antes. E até, curiosamente, ele e o Adriano Moreira foi um discípulo dele que tinha uma relação muito chegada e acabam por ficar zangados com as várias complicações o que fazer em África. E não só. Mas e aí o meu pai escreveu e enviou um texto em que apresenta uma solução federalista para a relação de Portugal e as suas colónias. Simplesmente isso não foi aceito naquela altura, até porque a guerra ia impedir que isso acontecesse, não é? Eu creio que nós aí não acreditamos orgulhosamente sós. Como dizia Salazar. E quando tinham acabado todas as guerras coloniais, a última, a Argélia e tudo, nós orgulhosamente sós íamos continuar a manter o Império. Que ia de Minho até Timor. Foi a do Minho até Timor. Aprendíamos isto na escola. É verdade. E o meu pai, nesse papel, não propõe, diz é possível procurar uma autonomia progressiva desses territórios, e até a expressão que usou muito e tal, com os 9 Brasis. Seria ou não uma coisa possível, mas era essa a saída. Mas então o que é que acontece para que aquela ideia de esperança que surgiu no país na Primavera Marcelista, a partir de 1971, se esfumaça? O que é que impediu o seu pai de ir mais longe? O que acontece é isto. O meu pai, e era muito dele, pensava que era possível progressivamente, e mantendo as estruturas organizadas e tal, mas que dar a volta, e avança de facto com grupos de gente mais nova, que tinham sido em geral alunos dele,
e que aceitaram participar avançar com várias coisas que era inovar no regime, mantendo, porque havia também, agora fala-se de coisas horríveis, o Casal Ribeiro, imensa gente que era claramente conservadora. Os ultras, os ditos ultras? Se chamam ultras, mas no fundo eram pessoas de uma geração do meu pai e que nem sequer admitiam a hipótese de abrir o regime. De abrir o regime. E qual era o papel, naquela altura, do presidente Américo Tomás? Porque sempre que nós falamos na primavera marcelista e, portanto, nesta fase de transição entre o Salazar e a democracia, nós falamos muito no seu pai. E não penalizamos, e vou colocar a palavra penalizar porque a história é o que é, entre aspas, o presidente Américo Tomás, que tinha poder. Então não. Ele tinha um poder acima do seu pai? Legalmente tinha, constitucionalmente tinha, não é? E era uma espécie de força de bloqueio às ideias do seu pai? Mas a minha perspectiva era, porque era à volta dele em Belém que se reuniam os mais conservadores. Pois, os mais conservadores, e isso foi difícil mesmo para a gestão dos militares e dos generais e tal, porque o Américo Tomás, sei lá, o Caúza estava lá, outros estavam cá e tal. E o meu pai julgo que vai buscar o Costa Gomes, porque o Costa Gomes foi um general que esteve ligado ao golpe do Botelho-Muniz, de certa maneira, nessa altura não era. E depois foi governador-geral de Angola e era considerado e muito respeitado, e não era um homem de Belém, como a gente dizia. E, portanto, ele, quando vai buscar, pensa que vai ter um apoio dentro dos militares fora do jogo de Belém. Tudo isso depois foi desfazendo. E mesmo os liberais desfizeram-se por azar e porque é assim a história. Sim, porque na Assembleia havia já a ala liberal, não é? Com Sá Carneiro, Francisco Pinto Balsemão. Foi constituída porque o meu pai sugeriu, agora não me lembro do nome, um homem que fizesse os contactos para criar um grupo de jovens que quisesse ir para a Assembleia e apoiá-lo a ele, Marcelo Caetano, nas propostas de revisão constitucional, de nova lei de imprensa, uma série de coisas, e que esses iriam reunir regularmente com ele e apresentar em conjunto com ele. É claro que acontecem sempre coisas que não estão previstas. O Zé Pedro Pinto Leite, que era nessa altura o líder do grupo, morre no acidente com um helicóptero na Guiné. E as voltas que aquilo dá acaba por ser o grupo do Sá Carneiro e do Francisco Balsemão que não alinha. E o Sá Carneiro tem razões para poder dizer isso, porque ele tinha escrito um documento a dizer que aceitaria ser deputado, mas que não condicionado E o meu pai não sabia. Mas quando ele apresenta, sobrepondo-se aquilo que estava combinado, e o meu pai lhe escreve, isso está escrito, então ele diz: desculpe, porque o Sr. Presidente não deve conhecer. E o meu pai responde: de facto não conhecia. Se eu conhecesse, você não tinha sido deputado. De todos os filhos do professor Marcelo Caetano, o senhor era o mais contra, não sei se não estou a exagerar na palavra contra as ideias do seu pai? Pois, contra as ideias não é bem assim, porque as ideias não definem completamente. O meu pai tinha ideias que eu aceitava perfeitamente, mas que achava que já estavam a ser aplicadas fora do tempo. Ultrapassadas. Ultrapassado, mas que não era em si mesmo. Agora, e como é que era a sua relação com o seu pai no confronto das ideias? Bom, há um primeiro período, que é exatamente quando o meu pai está a pensar que é possível dar uma volta, em que o grupo a que eu estou ligado, de certo modo, aparece no governo. O João Salgueiro, o Rogério Martins. O grupo ligado à SEDES? Não era ligado à SEDES, porque a SEDES foi constituída nessa altura. Então é um grupo que vem de trás? É um grupo que vem de trás. Como eu lhe disse, em 60 começámos a refletir como é que se podia dar a volta, aproximar-nos da Europa, inovarmos, mudar o sistema de educação. Aproximar da democracia, no seu entender?
A democracia era o tal termo que era complicado de introduzir, mas era isso que o senhor queria para este país? Sim, naquela altura? Sim, e há... Como jovem informado e como jovem politizado? Sim. Nós, nas sedes, por exemplo, todo o funcionamento das sedes é um exemplo de democracia, e de tal maneira que a seguir ao 25 de Abril, se for ver os primeiros governos que são constituídos nos primeiros anos, encontra gente das sedes por todo o lado. Exatamente. Estavam preparados para isso à espera de um momento. Qual era a única coisa que nós nos tínhamos comprometido a não atirar para a discussão? A guerra do ultramar, nós não tínhamos solução para a guerra. É muito bonito dizer, acabamos com a guerra. Como é que acaba com a guerra? Chega lá e diz, acabou-se como se acabou, não é? Também acho que não havia outra forma de acabar. Mas se calhar porque não. Demoraram-se muitos anos. Muitos anos. Não é? O Melo Antunes, na última entrevista que dá, diz claramente, quando lhe perguntam ficou-se satisfeito pela descolonização, com a coisa e tal, ele disse, não, de maneira nenhuma, não é uma descolonização que eu possa defender. Digamos que esta foi a primeira parte de uma conversa que dividimos em 3 partes distintas. Ainda esta tarde vai ficar a conhecer melhor o professor Marcelo Caetano enquanto marido, pai e avô. E já que estamos no domínio da família, então recordemos aqui a figura do sogro, portanto, o pai da sua mulher. Estamos a falar de um republicano, democrata e maçom. E seria curioso tentarmos perceber como é que era a relação dele enquanto genro com o seu sogro, o grande João de Barros. Há uma coisa muito interessante na vida do seu pai e que tem a ver com o seu avô, João de Barros. Porque estamos a falar, portanto, do pai da sua mãe, que é um republicano, democrata, penso que pertencia à maçonaria. Agora, é muito interessante perceber que 2 visões diferentes para um país permitiam uma convivência em paz no esgrimir dos argumentos. É muito interessante. É muito interessante porque nós hoje não vemos isso. Não. Hoje não se estabelecem pontos de diálogo entre a direita e a esquerda. Havia coisas comuns. Por exemplo, os republicanos não eram anticoloniais. Começando pelo Norton de Matos e toda a coisa. Portanto, esse problema não surge entre eles. Surge a guerra, o problema do republicano propriamente dito e do Afonso Costa, dos afoncistas e das ordens. E a relação do meu avô com o meu pai até começa mais cedo, porque o filho mais velho do meu avô, que é o Henrique de Barros, depois é presidente da Assembleia da República, durante os 7 anos de Liceu Camões que andaram juntos, foram os 2 chefes dos escuteiros portugueses e apresentavam em conjunto comunicações. O que é curioso, porque eram os princípios e tal. Isso depois passou no determinado equilíbrio, mas não passou na guerra civil espanhola. E as pessoas tomaram posições, o meu avô não, mas o meu tio sim, e o meu pai também, do outro lado. Ouvi dizer que o seu avô e o seu pai se fechavam no escritório para longas conversas, não é? E troca de opiniões. Acha que isto é possível só com seres, e os 2 eram, superiormente inteligentes e cultos? Tem que ser. Claro. Aí tem que ser, porque... Que pena hoje em dia, em democracia, não ser possível. O meu pai até ia assinar revistas francesas de literatura e cultura para o meu avô. O meu avô não tinha dinheiro, não tinha... Era uma pessoa que... Mas, além disso, ele entregou ao meu avô, sem qualquer reserva, uma coisa natural, eu só percebi isso muito mais tarde, parte da nossa educação, porque toda a nossa biblioteca infantil era o meu avô que levava. O meu avô reformou-se cedo porque teve um cancro nas cordas vocais, ele era professor e ficou com a voz controlada abaixo e tal. E então, como estava reformado, ele levava-nos a passear, levava-nos às livrarias e escolhia livros. E ele é que fez a nossa biblioteca infantil. O meu pai nunca foi lá dizer não quero cá isto ou aquilo ou aquilo outro. Foi assim. Como é que era o seu pai como pai? Era um pai austero? Austero era, mas ao mesmo tempo também... Mas era afetuoso ao mesmo tempo? Era.
Era, sabia... Mais com a Ana Maria. Não, isso também. Isso aí não, Ana Maria leva a melhor. Isso aí não se compara. Não, se nós precisássemos de qualquer coisa, ele estava sempre disponível. Quanto ao resto, era muito exigente, mas era exigente no sentido, é assim que eu vivo e é assim que eu acho que é correto. Portanto, ele não nos pedia nada que ele não fizesse. E depois tinha normas, por exemplo, eu entrei na faculdade, e os meus irmãos a mesma coisa, ele chamou-me ao escritório e disse: está aqui a chave de casa, a partir de agora és responsável. Pronto, eu fui olhar para ele com a chave. Então. Liberdade com responsabilidade. Exatamente. E realmente ele nunca me perguntou a que horas entraste, a que horas... Então, pronto. E o senhor teve privilégios, os filhos tiveram privilégios por serem filhos de ministro e mais tarde presidente do Conselho? Eu penso que sim, mas não era porque eram os professores, as coisas, é claro. Acredito que isso tivesse acontecido e que seja normal que aconteça, mas nada que eu sentisse essa transmissão e tal. E como é que ele reagia às suas opiniões sobre a sociedade portuguesa, sobre o regime, que podiam colidir com as dele? Era também pacífico a discussão? Pacífico. Portanto, o meu pai afasta-se da política nos anos 50, nos anos 60. E nesses anos 60 ele está muito interessado em saber o que é que a juventude anda a pensar. E eu sou o que estou mais metido, mas não sou também, meu irmão Zé Maria e tal. E ele tem todo o interesse em falar connosco sobre isso. Depois, quando é o problema sedes, essas coisas e tal, temos um período e ele entra para o Presidente do Conselho com a ideia que é possível. Temos um período em que ele quer saber mesmo, mas o que é que pensa o João Salgueiro e o Rogério Martins e a coisa é possível e tal, não sei o que e tal. E eu era amigo de Zé Pedro Pinto Leite muito e tal, e portanto tínhamos um contacto de informação, tudo isso e tal, e ele estava interessadíssimo. Chega um momento em que há ou não reeleição do Tomás, as coisas estavam bastante... Está em 72? 72. As coisas aí já tinha morrido o Zé Pedro, já tinha havido as confusões do Sá Carneiro ter avançado com outro projeto. O seu pai não lhe agradava a ideia da reeleição do Almirante Américo Tomás, pois não? Não, mas era preciso uma alternativa. E ele tinha? O meu pai não sei se tinha, sei que fez aquilo. Houve um grupo enorme que o pressionou para ele ir para presidente? Para substituir o Tomás. Ou ir alguém, mas não ficar o Tomás. E ele depois propunham-lhe o Spínola. E o meu pai tinha uma opinião sobre o Spínola, que era um grande chefe militar, mas um mau político. E, portanto, fugia um bocado aí. E aí acho que ele podia ter forçado mais o jogo, mas não forçou. E, portanto, ele não estava interessado em ser ele o Presidente da República e haver outro. Já o Salazar fez a mesma coisa. E haver outro que fosse o Presidente do Conselho. Não estava interessado e cumpriu as regras legais e constitucionais, que era enviar uma carta ao Presidente da República a perguntar se ele se queria recandidatar. E eu disse que sim. Ele tinha 80 anos, mas disse que sim. Isto, fosse agora, era normal, todos os presidentes têm 80 anos para cima. E ele disse que sim, e isso pôs a Ação Nacional Popular, a antiga União Nacional, na situação de ir votar em resposta a essa carta. E, de facto, na reunião que houve, ninguém disse não queremos o Tomás. Portanto, o meu pai passou a dizer, como Vespa, tanto barulho e tal, e depois houve 6 abstenções ou coisa parecida. Mas, por um lado, temos a reeleição do presidente Américo Tomás. Por outro lado, temos o seu pai, que não consegue abrir o regime como ele queria, como ele havia previsto. É aí que eu... Porquê é que ele não se demitiu? Pois é, aí que eu e ele entramos um pouco a deixar de falar um com o outro, não como pai e filho. Sim, eu sei. Em termos de política. Eu disse-lhe, pai, isto agora... E ele sentia-se abandonado. E isso chegou a hora dos fiéis. Me lembro perfeitamente desta expressão, porque era uma coisa que disse, pois, mas olha que eu não sou... E abandonado mesmo pela ala liberal? Sim. Aí sentiu-se, não sei se posso dizer traído, mas sentiu-se abandonado. Tudo aquilo que ele tinha pensado, que
iria transformar a União Nacional, que é a Ação Nacional Popular, criou um gabinete de estudos, haveria novos deputados e viu-se isolado praticamente. Ficou um homem só no poder. Quando é que acha que ele percebe realmente? Eu li há dias, encontrei na minha biblioteca o livro de depoimento que ele escreve justamente já depois do 25 de Abril, disse há pouco, a caminho do Brasil. Portanto, a caminho do exílio. Quando é que ele percebe realmente que o regime está a agonizar? É com o livro do general Spínola, Portugal e o Futuro? Pelo menos aí é quando ele o manifesta. Mas... Ele manifesta-o no próprio livro de depoimento, que diz que o leu de uma assentada numa noite e percebeu, o regime está acabado. Está acabado, mas ele está a sentir-se isolado já para trás. Em 1972, e eu lembro-me perfeitamente desta conversa de família que ocorre em dezembro de 73, dá-se um massacre que não é assumido pelo seu pai. É o massacre de Viriamu. Sim. É um massacre em que as tropas portuguesas chacinam uma população de mais de 400 civis. Contudo, o seu pai, eu penso que é um padre missionário inglês que dá a conhecer em 73, portanto, aqui, a partir daqui também agudiza-se o isolamento internacional. O seu pai, numa conversa em dezembro de 73, a conversa de família, o seu pai é o primeiro político que usa a televisão para falar com as pessoas em jeito de reflexão, regularmente, nas conversas de família. Eu aconselho a que vejam nos arquivos da RTP, estão lá todas ou quase todas, e são belos documentos de uma época. O seu pai quase que nega a existência deste massacre. Isto não agudiza isto não reforçou o isolamento internacional do nosso país? Não, a situação não é bem essa. O que acontece é que esse massacre não lhe foi comunicado. E ele só depois do... Não lhe foi comunicado? Não. Só depois da Inglaterra ter acontecido... Sim, é um ano depois, no outro ano, em 73. É que ele manda averiguar e substitui o comandante militar e manda abrir um inquérito, e os militares fecham a porta às conclusões do inquérito. E havia massacres por todo o lado também. Quando aquele explodiu, mas havia outros. E este até, quando aparece nos relatórios, vem com outro nome, não é? Viriamu. Depois isto envolve-se a Igreja Portuguesa também, de facto, e é quando ele toma consciência de que aconteceu. Como é que ele ficou? Como é que o seu pai, conhecendo o senhor como conhecia o seu pai, como é que o seu pai, ainda por cima de formação cristã, como é que... Ainda por cima, quando eu lembro de uma frase eu era um jovem, eu gosto muito de política, e, portanto, eu já naquela altura gostava muito. Eu lembro-me de uma frase do seu pai no discurso de tomada de posse, que tem a ver com as tropas portuguesas no ultramar, que dizia... mais ou menos isto, cativem-se as almas, conquistem-se as almas, não se mate gente. Como é que um homem que diz isto anos antes lida depois com uma chacina? Lida muito mal, pois não é natural, ele não a assume e procura que sejam castigados aqueles que o fizeram, mas está feito, não é? Está feito e essas coisas depois explodem e deram no 25 de Abril. Portanto, que estamos agora a celebrar 50 anos. O senhor celebra o 25 de Abril, que importante... A sua irmã não. Disse-me uma vez, aqui em casa não se celebra o 25 de Abril. Que importância tem para si o 25 de Abril? Não tem... Fora todos estes lados que têm a ver com o seu pai. O problema que tem a ver com o meu pai é evidente que o 25 de Abril abre as portas a uma democracia. Para aquilo que o senhor queria. Uma democracia. Agora, como é que se fazia a descolonização, não sei. Esse problema, como digo, nós sentíamos ultrapassados completamente. E é esse problema que está na gênese do 25 de Abril. O problema do Tadamar, não é? Pois é. Para acabar com a guerra, é o que nasce. Mas o facto é que depois, a seguir ao 25 de Abril, nós, se fizer o Grupo 7, somos confrontados com grupos organizados que têm uma ideia diferente do país que querem.
não é? E que, enfim, são grupos ligados ao Partido Comunista Português. E entramos no período revolucionário em curso. Exatamente. Que termina no 25 de novembro. E não é escusado estarmos a arranjar argumentos aqui e acolá. O Partido Comunista Português, na altura, era uma ala do Império Soviético. Claro. Portanto, fazia parte mesmo do Corremos o risco de ficar um país sovietizado, digamos assim. Isso não acontece porque estamos cá na ponta, ninguém estava interessado naquilo. Mas os americanos estavam de olho em nós. Carlucci, nomeadamente. E a União Soviética também pensou que temos um problema agora naquele sítio. Mas aí Mário Soares também é decisivo. Sim. Não, é evidente. E nós todos procurámos apoiar o Mário Soares, digamos, ou apoiar o Partido Socialista da época, Soares e Zenha. Então. O senhor foi penalizado por ser filho de Marcelo Caetano? Não diretamente. Os seus filhos também não o foram? Alguns dizem que sim. No liceu e tal, que também são feitios, não é? E é bom lembrar que são 8 filhs. São 8 filhos. Já eram 8 filhos à data de 74. Já eram 8 filhos, o mais pequeno era pequeno, tinha 3 anos e tal, mas os outros já estavam no liceu. Como é que era o professor Marcelo Caetano como avô? Era igualmente austero ou o comportamento era diferente? Totalmente diferente. Que engraçado. As fotografias dele, tem ali aquela, por exemplo. Sim. Dele com os netos era um comportamento que não usava praticamente a autoridade. Era uma coisa que ele fazia. E delegava a autoridade nos pais. Exatamente. Acontecendo eu falar duro com um dos meus filhos, que estava pai, sei lá, com 12 anos e foi mal criado e tal, e diz, olha, se continuas, e o meu pai que estava atrás e ia dizer, se continuas, levas uma palmada, não é? Portanto, ele também nunca foi nos dar palmadas, não. É estranho que havia muitos pais que... Era a geração da palmada, não é? Aquela era a época do ensino, da educação com alguma palmada. No Camões não era necessário. Não davam com o coitado. Mas o meu pai realmente falava. Portanto, e que ideia é que os seus filhos foram formando do avô? Uma ideia de grande afetividade e de um avô que lhes arranjava coisas, dava coisas que achava que eram úteis para ele e que depois do exílio escreveu para todos regularmente. E existem depoimentos dos meus filhos num texto que nós no centenário pedimos para eles fazerem, em que isso é perfeitamente claro. O avô, até por ter ido para o exílio e ter continuado a escrever para eles, a saber o que eles queriam, o que é que eles estavam a fazer, etc., deixou-lhes uma imagem de um avô. Exílio no Brasil. O seu pai nunca tencionou voltar? Não. E pergunto isto porque o presidente Américo Tomás, também exilado no Brasil, regressa em 78 por decisão do então Presidente da República, o primeiro eleito pelo povo português. Ramalhianes. O general Ramalhianes. Exato. Não, o meu pai voltar não pensou porque ele chegava cá e depois. Ele dizia, vamos julgar, eu tenho possibilidade de me defender. Américo Tomás não foi julgado? Pois não, porque foi, não sei como, toda a história do 25 de Abril, no dia 25, até alguns escreveram livros, como Silva Cunha e outros, a dizer o único que podia ter entregue o poder era o Presidente da República e não o Presidente do Conselho, portanto era Américo Tomás e não Marcelo, e foi o Marcelo Caetano que entregou o poder, que não podia fazê-lo, porque era o Américo Tomás que tinha. Claro que isto, ninguém sabe onde estava o Américo Tomás no dia 25 de Abril, que eu saiba. Foi uma coisa que só se esclareceu muito tempo. Estava em casa? Estava em casa em 2 coisas. E os MFA não o procuraram para nada. Portanto, para eles o poder não era do Américo Tomás, mas sim o Marcelo Caetano. Portanto, foi apanhado aí, não é? Mas cá está, era aquilo que eu lhe dizia há pouco. Se o presidente Américo Tomás, que era uma força com muito poder naquele regime, que aliás é tal força de bloqueio também às ideias do seu pai, se ele não foi molestado, digamos assim, no regresso a Portugal, também o mesmo poderia acontecer ao seu pai. Talvez não pelos militares, porque o facto é que... A tua figura odiosa aqui era o seu pai? Era o meu pai. Era o meu pai. Mas não ligaram nenhum ao Tomás. É verdade. Porque ele é reintegrado, volta outra vez a ter direito à reforma. Exatamente. Reintegrado.
O meu pai não quis correr essa de vir para cá. Mas o seu pai foi muito bem tratado no Brasil, não foi? Ora, isso é uma coisa importante. É muito importante porque, de facto, não se pode dizer... Até do ponto de vista intelectual, sobretudo, não é? Tudo. Claro que o meu pai ficou deprimido no exílio, como é natural. Isso nota-se em alguns dos seus escritos, em alguns livros. Nas conversas com o Veríssimo Serrão. Exatamente. Que eu tenho esse livro. Puxava por essa... Então, e é natural, porque, de facto, foi o fim de uma vida. E no princípio ele fica e tem períodos de depressão, mas se forem ver o que ele fez, ele atirou-se ao trabalho e atirou-se à vida no Brasil com as academias todas. A vida académica, não é? A vida académica. Ele faz conferências pelo Brasil inteiro, que é convidado pelas várias universidades e tal. E, portanto, ele recusa-se a sentar-se numa cadeira a chorar. Ele deixa uma obra no Brasil. À Biblioteca Gama Filho, ele é professor na Gama Filho, há uma sala para Marcelo Caetano. Ele doou à biblioteca dele, Ele doou à biblioteca. Que tem lá os tais 20 mil livros? Sim, foi doado em condições especiais, que era a Gama Filho. Tinha uma sala, Biblioteca Marcelo Caetano, e se o meu pai deixasse de poder ensinar por questões físicas, intelectuais, a Gama Filha comprometia-se a manter-lhe a pensão e manter-lhe... Não aconteceu, porque o meu pai morreu em pleno trabalho, estava a fazer o segundo volume da História do Direito Português, quando caiu para o lado, mas de qualquer maneira estava escrito. Ainda falta uma parte da conversa e vou já partilhá-la consigo a seguir, mas estava aqui a pensar que depois do 25 de Abril, estamos a dias de celebrar os 50 anos da democracia, já nasceram duas gerações de pessoas, portanto uma geração que corresponde a 20 anos, portanto temos aqui pessoas, muitas pessoas, uma geração que possivelmente pouco ou nada terá ouvido falar acerca daquele que foi o Presidente do Conselho de Ministros desde 27 de setembro de 68 até o dia da Revolução. Mas eu aconselho, a propósito de uma página negra da guerra colonial, aliás, uma guerra tem só páginas negras, mas eu aconselho, se quiserem, a leitura de um dos livros de José Rodrigues dos Santos, O Anjo Branco. Neste caso, o Anjo Branco é o próprio pai do José Rodrigues dos Santos, de bata branca, um verdadeiro anjo, porque médico. Porque esse livro tem como trama principal justamente os massacres de Viriamu. Estamos a falar de uma aldeia, aliás, estamos a falar de um triângulo composto por 3 aldeias onde aconteceu este verdadeiro massacre. Mais de 400 pessoas foram barbaramente assassinadas. Estamos a falar de civis, na sua maior parte mulheres e crianças. Claro que também do outro lado, e em relação às nossas tropas, se cometeram crimes terríveis, mas se quiser, leia esse livro, O Anjo Branco, de José Rodrigues dos Santos, porque a temática tem justamente a ver com este massacre de que agora falei. Nesta última parte da conversa com Miguel Caetano, vamos continuar a falar do exílio do seu pai, portanto ele morre no Brasil, e vamos falar também do papel do pai enquanto marido, um marido sempre muito atento à sua mulher, doente. E há aqui uma nota quase no final da conversa que nos remete para uma certa ternura e romantismo, contudo, de um ditador. É curioso, não é? O senhor visitou o seu pai no Brasil? Visitei 2 vezes. E como é que o encontrava? Variado. Ou seja, a primeira visita foi logo a seguir ele ter ido para lá, porque nós combinámos que datas célebres não íamos deixá-lo sozinho. A data célebre eram os anos dele, por exemplo. Isso aconteceu depois noutras situações e eu arrependo disso, mas eu não tinha dinheiro, não. Tinha 8 filhos e não. E eu fui passar os primeiros anos com ele. Ele fez anos a 17 de agosto, eu fui lá. E ele andou-me a mostrar o Rio de Janeiro e tal, muito fidel. Depois, de facto, a situação foi complicada para eu ir ao Brasil, mas fui 2 anos antes de não morrer. E fui com a minha mulher. Isso foi... Eu posso contar a história, não sei se é coisa, mas a história é muito simples. Todas as coisas que o meu pai tinha cá, incluindo um depósito num banco, ficaram fechadas, não se podia tirar. Também com um advogado, conseguiu-se abrir e o depósito pôde ser levantado. E o meu pai escreveu-me, porque eu era o procurador dele cá. Mas aquelas coisas que, sendo politicamente o que estava a espera, quem tratava. E disse... Ironias da vida. Ironias da vida.
trata de distribuir, divide por 4, dá um quarto a cada um dos seus irmãos, e que eu a mim aqui já não preciso, e para vocês e tal. E esse dinheiro era o suficiente para eu ir com a minha mulher visitá-lo ao Brasil. E aí foi o que eu fiz, agarrei nele. Portanto, gastou esse dinheiro na viagem ao Brasil. Exatamente. E aí, nessa fase, como é que o encontrou? Ele já estava doente. Eu tinha problemas de coração, insuficiência cardíaca. Mas tinha montado um esquema para nós vermos o Brasil, vermos o Rio de Janeiro e arredores, em que todos tinham o programa todo feito, íamos com ele, íamos no carro de manhã, íamos ver isto, íamos almoçar ali, íamos ver coisa, e quis-nos mostrar também tudo o que era a herança portuguesa no Rio de Janeiro, as igrejas, as coisas e tal. Portanto, filme também de um ponto de vista pedagógico. Sim, pedagógico e cultural? E depois... Mas acha que ele foi feliz no Brasil, no exílio, ou o seu país, o acompanhar de longe, há um Atlântico entre nós, não é? O acompanhar de longe a realidade de um país que ainda por cima estava a começar a gatinhar na democracia, o perturbava também? Perturbava. E sem dúvida nenhuma ele está em duas situações, não é? É uma situação de pressão por tudo o que se passava, e até pessoas que ele julgava que eram amigas dele, etc. E por outro lado está numa situação de afirmação, porque ele entrou em todas as academias do Brasil, não é? E era respeitado, em todas as palestras, em todas as academias, eu sei disso. Então, mais uma vez, se volta a sentir só. O homem que ficou isolado aqui no poder, enquanto presidente do Conselho, no exílio, é ainda um homem só. Não é um homem só, porque há muita gente que o apoia lá. Quer brasileiros, quer portugueses. Nomeadamente portugueses que foram para o Brasil também nessa altura. Portugueses que vão para o Brasil na mesma altura, para além da colónia portuguesa no Brasil, que tem... Que é vastíssimo. Fez uma festa permanente, não é? Tanto que depois dele ficar lá enterrado, não sei como está agora, mas o monumento tinha sempre flores que a colónia portuguesa punha lá. Portanto, ele está metido em duas situações. Uma, a tristeza da derrota, tudo isso, e a outra, um ser recebido como foi e ter conseguido fazer ainda uma obra, porque ele deixa uma obra. E não fazia sentido trazer o corpo do seu pai para cá? O meu pai, ou essa foi uma vontade do seu pai expressa? Não foi nada. Disseram isso, escreveram isso, mas não é. Ele deixou uma carta escrita aos filhos, em que diz, depois de eu morrer, eu deixo para vocês fazerem aquilo que entenderem que é mais correto. E o que é que os filhos pensaram? E os filhos pensaram que fazer o corpo vir para cá naquela altura era desencadear um movimento político que seria desagradável e que não acrescentava nada. Pronto. E, portanto, até agora, está lá, a qualquer altura nós podemos agarrar e os netos e tal podem fazê-lo. Mas, por exemplo, continua a ser uma coisa que vai dar um desagrado grande, um movimento desagradável cá. E ainda agora, no centenário, foi criado uma sala Marcelo Caetano na Faculdade de Direito, onde nós depositámos... Onde ele foi um grande professor? Onde ele foi um dos maiores professores, sem dúvida nenhuma, não há, ninguém diz o contrário. Sim. E nós, foi a direção da faculdade que nos convidou a fazer essa sala, oferecemos os originais, oferecemos as coisas todas para a sala Marcelo Caetano, e ainda aqui há uns meses houve um grupo de jovens que disse, no 25 de Abril, 50 anos depois, continua a haver a sala do fascista aqui na faculdade. Bom, portanto, o seu pai foi fascista ou foi ditador? Ele foi ditador, ele não era fascista, não, nem... Aliás, ele tem uma carta de uma visita à Itália. Onde nasce o fascismo, como Mussolini. Exatamente. Ele diz que as nossas soluções são um bocadinho melhores que as que encontrei aqui. Mas ele... A formação dele é basicamente ligada à Igreja, é uma época da Igreja e às encíclicas daquela altura, etc. Mesmo aquele depois da mocidade portuguesa, etc., ele desmancha grande parte da militarização, porque aquilo foi feito no tempo também da guerra com a Espanha. Exatamente. O senhor, ao que julgo saber, depois também ficou a tratar do espólio que estava aqui, do seu pai. Estamos a falar aqui de livros, de cartas, de documentos, de textos.
através desse espólio, que eu julgo que terá doado, que foi para a Torre do Tombo, o senhor, ao trabalhar esse espólio, encontrou ainda outras facetas do seu pai ou não? Eu não posso dizer que são outras facetas, porque eu conhecia-o bastante bem, mas o facto é que o espólio que me coube organizar, estava tudo metido, documentos e correspondência, etc., em malas que nós tivemos que esconder, porque houve um período que assaltaram a casa, roubaram papéis, então as malas foram para os sótãos de cada um e lá ficaram anos. Até que chegou uma altura que achámos que podíamos fazer qualquer coisa. E eu tinha disponibilidade para isso, mas a minha mulher, punhamos tudo no chão e punhamos montes com... O meu pai classificava a correspondência. Mas havia muito mais coisas, o que está na Torre do Tombo. Portanto, não redescobre nessa correspondência um pai que desconhecia? Não. Há coisas que eu desconhecia, que havia amigos que ele tinha e que ele nunca nos apresentou e que eram amigos do peito, de outra cor política, colegas da faculdade, e que mantinham uma relação constante, de maneira que havia correspondências perfeitamente inusitadas. Como é que era a relação do seu pai com a sua mãe? A sua mãe, durante muitos anos, esteve doente com uma grave depressão. Estamos a falar de um caso de verdadeiro amor? Era. Daquilo que me foi contado e daquilo que eu assisti. Toda a relação dos dois, embora de duas pessoas muito cultas e que faziam disso, era uma relação de uma unidade enorme. A sua irmã Ana Maria contou há muitos anos num programa de televisão, aliás, magistralmente conduzido pelo Carlos Cruz, era um programa à quarta-feira na RTP, eu lembro-me disto. Contou que o seu pai, uma vez que estava doente, portanto, ele acho que recusou-se a ser operado e, portanto, o seu estado de saúde foi-se fragilizando ao longo dos anos. Acho que ele, uma semana antes de morrer, disse ao médico, já está a dizer que sim, portanto, é verdade isto. Estou a arrepiar porque é uma história que é tocante. Daqui a uma semana eu faço 50 anos de casados com a Teresa e eu vou festejá-los com ela. É verdade. E morreu na véspera dos 50 anos. Isto, por um lado, estou a arrepiar porque isto dá uma imagem terna e romântica de um ditador. Não, porque ele era uma pessoa de grande afetividade, foi sempre. Ele tinha fazia imensas coisas exatamente por essa afetividade em relação com a minha mãe. A relação era muito especial, não é? De tal maneira que, de facto, aliás, há uma história que a minha irmã se calhar contou também. Eu só me recordo desta. Pois, que a minha irmã... Porque acho uma história muito bonita. É de amor. É de amor. A minha irmã, a minha mãe já estava deitada porque, entretanto, teve uma infecção. Sim. E estava diminuída em termos... E a Ana Maria, quando chegava à casa, ia falar com ela, um bocadinho e tal. E depois, um dia, disse, opa, mas o que é que o pai conta à mãe? Que a mãe diz-me coisas que não era dela perceber, dela estar, são coisas que estão a passar no país, são coisas... E ele ficou muito atrapalhado e disse-lhe, eu quando chego, faço como sempre fiz. Vou falar um bocadinho com ela e contar-lhe o que se passou durante o dia. Ela já não fixava umas coisas. Ela já não teria total discernimento para fixar. Não fixava umas coisas que depois dizia Ana Maria ficava-me espantada. Que legado é que fica em si do seu pai, como homem? Fica um legado muito positivo. Fica um legado muito positivo porque, de facto, ele transmitia-nos valores. Nós podemos agora achar, mas esses valores, da maneira que ele os interpretou e mais não sei o que, etc. Mas eram os valores daquela época. Eram os valores daquela época e ele transmitia e era exigente com ele mesmo na maneira como se comportava com esses valores, não é? E, portanto, nós fomos educados, ainda por cima com o meu avô João de Barros ao lado, fomos educados num mundo que raras pessoas tiveram a sorte de ter apanhado, não é? E que legado é que acha que fica para o país? Que legado é que ele deixa como político?
Isso aí é mais complicado. Mas acha que um dia a história vai fazer justiça? Pois. Ou a primavera marcelista continua a ser encarada como uma operação de cosmética de um regime opressor? Não, isso acho que os historiadores que já não escrevem assim, e há muitas biografias, têm a noção que não foi isso. Não foi uma operação de cosmética, foi uma tentativa falhada, se podemos dizer isso. Eu chamei-lhe a quadratura do círculo, porque de facto havia várias coisas que poderiam ter encaixado, mas de facto bastava que se mantivesse a guerra em África para tudo estar arrumado. E portanto, apesar de ele ter aberto o desenvolvimento económico, a reforma da educação, o lançamento da segurança social, tudo isso foi iniciado naquele período. Havia sempre algo que barrava. Daqui para a frente não passas. Não te aceitam no mercado comum, não te aceitam não sei o que e tal, porque isto é uma ditadura. Mas quando diz há pouco que os jovens, os tais jovens da Faculdade de Direito, que possivelmente saberão um pouco do que era o país e de história e de tudo isto, que hoje em dia as pessoas falam, tomam atitudes e sabem pouco, informam-se pouco. Quando me dizia há pouco que os jovens se revoltaram pelo facto de haver uma sala Marcelo Caetano, isto também por iniciativa certamente do Presidente da República, que aliás foi aluno do seu pai, não é? E muito próximo do seu pai, em termos familiares também. Acha que um dia os portugueses terão uma ideia diferente de quem foi Marcelo Caetano e da importância de Marcelo Caetano noutras áreas também? Houve uma geração, eu logo, nesta história da sala Marcelo Caetano da coisa, houve uma geração, portanto, não a minha, mas a seguir a minha, de professores e tal, que reagiram escrevendo magníficos artigos. Há que distinguir entre o político e o professor e o que é que ele significou para o direito português e para coisa e tal. E escreveram magníficos artigos sobre a pessoa, pelo menos esteve assim feito, não é? A malta nova é o fascista e o não fascista, pronto, está tudo contente. E resolve-se isto de forma básica. O que é que o senhor faz atualmente? Como é que vive atualmente? Bom, eu atualmente... Posso lhe perguntar a idade? Pô, à vontade, eu queria dizer, eu atualmente com a idade em que estou, eu faço e arrumo muita coisa, sou uma memória viva. Não? Maravilhosa memória. Memória viva, e muitas vezes sou consultado para fazer isto, aquilo e aquilo outro e tal. Fazer, a única coisa que eu tenho ainda como função, sou presidente da mesa da Assembleia das Aldeias SOS, não é? E posso lhe perguntar a idade? Sim. Quantos anos tem? A minha idade são 88. A caminho dos 89. E, portanto, é isso que eu faço, porque, de resto, não tenho emprego, não tenho coisa. Às vezes pedem-me, e tenho pedido também, é uma coisa que me pedem, amigos, famílias de amigos, etc. Estou disponível para arbitrar a partilha dos bens quando há heranças e tal. E eu, se puder, eu digo que sim, mas, portanto, agora emprego não tenho. Não. E esta é a democracia com que sonhou? Isso é muito complicado. Isso estava para outra conversa, porque esta está quase a acabar. Pois, não. Mas é bom viver em democracia. É bom. Esta conversa possivelmente não seria possível. Não tinha, é evidente. Eu disse Havia a censura, havia a PIDE, havia isso tudo. Havia tudo isso. Foi o que eu disse ao Zé Pedro Castanheira quando ele me pediu para comentar lá outro grande jornalista, sim. Para comentar o livro que ele tinha feito. Ele começa por dizer que o 25 de Abril trouxe a liberdade, não sei o quê, não sei o que mais e tal. Eu fiz-lhe um comentário e escrevi e li depois. Disse, atenção, porque trouxe a democracia, mas isto já estava. E, portanto, não. E os números são estes, não há dúvida nenhuma. Portanto, essa coisa de pôr só o cor-de-rosa e a coisa, etc., não dá. E hoje vivemos com outro tipo de censura, nomeadamente a autocensura. Que é outra coisa. Orgulha-se de ser filho de Marcelo Caetano? Sim. Orgulho. Ele foi... de qualquer maneira, é um homem que se projeta como algo de superior e de indefinido, etc. Agora, aquele período... A história da democracia é a história da democracia.
Mas oxalá continuemos a viver em democracia. Pois, eu também sou defensor da democracia e estive com a IANES durante não sei quantos anos. Eu sei. Pronto. E agora, neste momento, estou muito preocupado com o que está a passar. Exatamente, porque isto não é um dado adquirido, portanto, e já há 2 gerações novas que nasceram depois do 25 de Abril e não têm outra realidade senão esta, e portanto acham que isto está garantido. E não está. Não. Aliás, todas as democracias, mesmo na antiguidade, deram lugar depois ao deputado. As coisas que podiam ter sido feitas e que não foram, como, por exemplo, não haver uma profissionalização do exercício da política, não é? São todos do aparelho e eu vou votar e quando voto eu não sei quem é o meu deputado. Não. Pois, mas a Inglaterra sei. Com certeza, mas a Inglaterra é completamente diferente. E, aliás, o deputado é responsável pelos seus eleitores. Exatamente. Tem que responder perante os seus eleitores. Tem que estar todas as semanas ou todos os meses ali a coisa e tal. Eu aqui não sei, é uns tantos e tal. E depois vejo aparecerem políticos e tal que, em muitos casos, não têm nenhuma vida profissional, o que me preocupa. Porque as pessoas devem aprender cá fora para depois irem lá para dentro. E agora, neste momento, por uma série de circunstâncias, o momento é muito difícil para nós o julgarmos, não? Miguel Caetano, muito obrigado, gostei muito de conversar consigo. Muito obrigado. E viva a democracia. E viva a democracia. Aí estamos de acordo. Muito obrigado. Permita-me que o cumprimento. Muito obrigado. Muito obrigado. Também o cumprimento e agradeço ter. Não, eu que lhe agradeço. Muito obrigado. Foi uma bela conversa, para mim foi muito importante esta conversa. Eu já havia tido há uns anos uma conversa com a filha de Marcelo Caetano, do professor Marcelo Caetano, Ana Maria Caetano, uma outra vivência, uma outra postura e uma outra visão. Aliás, Ana Maria Caetano foi quem acompanhou em muitas visitas de Estado o seu pai. Portanto, estamos a celebrar os 50 anos da democracia, mas o professor Marcelo Caetano, Salazar, Américo Tomás, Craveiro Lopes, Oscar Carmona, tantos e tantos nomes fazem parte da nossa história, não temos que os esconder, temos é que os situar na época. E sim, viva a democracia, ainda é o melhor dos regimes, como diria Winston Churchill. Pois é, Rui, muito boa tarde. Olá, Manuel. O tempo está a melhorar, as pessoas vão para a praia, mas descuidaram o corpo. E há pessoas que sentem complexos por causa disso, não é? Mas nós temos a solução para si, se porventura se enquadra neste tipo de pessoas. Porque Emagrecelin é o kit de emagrecimento que vai pôr o seu corpo no sítio. E não é por acaso que ele esgota todos os anos. É verdade. Está oficialmente aberta a campanha de verão 2024. Queremos que esteja satisfeito com o seu corpo. Sim, que esteja tanto para mulheres como para homens. Exatamente. E vai para além da autoestima. Muitas vezes, quando se perdem alguns quilos e se consegue atingir o peso ideal, a nossa saúde já melhora muito. Claro. Por isso, se quer perder peso, se precisa de o fazer, tome essa decisão hoje. Não dê ouvidos àquela voz interior que diz, vou deixar para amanhã. Não. Liga agora, 808-20-20-26. O Emagrecelin funciona mesmo. É isso, não deixe para amanhã o que pode emagrecer já hoje. Exatamente. Não faça como aquela canção famosa, amanhã faço dieta, amanhã... Não, comece agora. Liga 808-20-20-26. O que é certo é que este kit de emagrecimento acaba sempre com ruptura de estoque porque esgota, porque é eficaz. Exatamente. E tem vários produtos lá dentro. Comecemos por este, que é o Ventre Livre. Toma-se antes de dormir, vai limpar o intestino, vai mesmo. De gorduras e toxinas. Vai-lhe dar uma sensação de leveza. Porque... De barriga lisa. Claro, de manhã. É formidável. Há quem compra o kit só por causa dele. Chama-se Ventre Livre. E depois há este outro produto, que aliás, quando foi incluído no kit de emagrecimento, e já lá vão 2 anos, foi uma autêntica revolução, que é o acelerador de metabolismo. Exatamente. Para as pessoas que, imagino, fazem dieta, mas ficam frustradas porque não veem os quilos a baixar da balança. Também ao contrário, é que elas comem pouco, mas o metabolismo está tão lento que engordam. Mas já sabe que com este fresquinho vamos acelerar o seu metabolismo, pôr tudo aqui a funcionar, transformamos a gordura em energia. É ótimo para quê? Para eliminar aquela gordura localizada, os pneus, aqui na zona das coxas, das ancas. Vamos, mas é a preços, porque ainda há mais produtos dentro deste kit de emagrecimento. Vai poder comprar este kit por apenas 65 €, o que é muito interessante porque os resultados vão ser
excelentes. Experimenta e depois conte-nos. Também ligando para o 808 20 20 26, pode adquirir estes outros dois produtos que compõem um outro kit complementar que temos aqui com o drenante, que combate a retenção de líquidos, e o gel anti-celulite. Estes dois são vendidos por 35 euros. É um kit que pode ser adquirido... Também é muito eficaz. Exatamente. Complementa muito bem a ação do kit. Agora, temos aqui uma proposta. Como estamos mesmo no arranque do Emagrecelin em 2024, se comprar um kit, esqueça os 65 euros. É já a primeira notícia. Vai pagar apenas 49 euros. Sim. Significa que é uma baixa de 16 euros. Já alterámos o preço no rodapé do televisor. Portanto, aproveita esta campanha de lançamento. Agora, se comprar 2 kits, vai pagar 49 por cada um e ainda lhe vamos oferecer o drenante e o gel. É uma oportunidade a não perder. Esta fase de lançamento é ótima. Aproveite porque tem estas promoções a não perder. Então não perca nem mais um segundo e ligue já ao 808 20 20 26. Obrigado, Rui. Obrigado, Manel. Ora, muito bem, já tenho a pastinha também arrumada. Vou, tal como você, vou de fim de semana. Volto na próxima segunda-feira com 2 histórias de vida. Tenham um ótimo fim de semana. Até segunda-feira.